sejam todos muito bem-vindos para a nossa conversa com o queridíssimo graduado da FUSEA University, César Munhoz, fez o Masters em Entertainment Business, e o César faz essa curadoria maravilhosa de temas para a gente conversar aqui, que falam muito de entretenimento, arte e conexões. Tudo bem, César? Tudo bem, Carol? Tudo bem, pessoal que nos assiste em todos os nossos canais? Pois é, vamos ver o que diferença faz que diferença faz a arte na tua vida? Que diferença faz entretenimento na tua vida toda, né? Não só é entretenimento e arte, mas às vezes muda o que está em volta. E hoje a gente vai falar de uma obra gigantesca que está literalmente mudando, abalando as estruturas aí do universo sociopolítico do planeta, que é The Crown, né? Para quem estava em Marte nos últimos 5 anos, The Crown é a série da Netflix que retrata a vida da família real do Reino Unido, né? Começa com foco ali na Rainha Elizabeth, mas agora está indo para as ramificações. Bom, vamos começar como a gente sempre começa, que é Carol e pessoal que está nos assistindo aí nos comentários, diz pra gente, quando a gente pensa em The Crown, a gente pensa em quê? Cara, eu penso em história. Eu olho aquilo como um documentário muito legal de assistir, porque ele é um documentário, mas ele é um show também ao mesmo tempo, né? Ele é uma série ao mesmo tempo. Acho ele sensacional em termos de informação, porque a gente aprende coisas que aconteceram, né? As primeiras temporadas, nossa, é pura aula de história, né? Só que você aprende com esse quesinho de imersão, né? De ter uma bisolhadinha assim por um outro prisma, que não é só o prisma dos livros de história. Mas para mim, assim, uma palavra para definir The Crown é história. Pois é. Você falou uma coisa aí, eu acho que a principal diferença que o The Crown faz na vida das pessoas, e principalmente no Reino Unido, é que, assim, a vida da família real sempre foi muito documentada, tanto em livros de histórias como também em tabloides, né? O Reino Unido é um país que tem uma cultura forte de tabloides, de falar, de bastidores. Então, o, o, o público do Reino Unido está acostumado a falar da família real muito por conta do que lê no jornal, do que vê nas notícias, né? Nas revistas de fofoca. De fofoca, né? Tabloide faz parte da cultura mesmo do Reino Unido. Mas agora isso virou novela, né? Virou novela. E acho que, né, você tocou aí numa questão que é documentário ou não é, né? Então, The Crown trouxe de novo aquela discussão que sempre vem quando acontece uma cinebiografia, quando tenta se retratar uma história real no material audiovisual, que é o que é documentário e o que não é, né? Então, esses dias eu estava conversando com o pessoal e eles também disseram, né? Mas The Crown é documentário ou não é, né? Então, lembrando, pessoal, documentário é quando, né, usa-se cenas da vida real e daí tem as cinebiografias que usam atores, né, para representar as coisas que acontecem. Hoje em dia, a gente fica pensando, tem grande diferença ou não tem? Porque tanto os documentários hoje têm uma licença, tomam para si uma licença de drama, né, de dramatizar as coisas. Então, às vezes você vai ver um documentário que tem cenas reais, mas também tem ali uma pitada de sal e de pimenta. E o The Crown, por ser uma obra que usa atores mesmo para representar as pessoas da vida real, ele toma isso mais ainda, né? E os produtores da série, eles falam disso, né? Falam, ó, a gente não tem medo de dramatizar
o que aconteceu, até porque quem assiste The Crown vê coisas tão bastidores, 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 que chega uma hora que os produtores e roteiristas eles não têm documentação histórica para se basear para criar uma cena. Então eles imaginam mesmo, né, descaradamente, assim, né? É, e essa é uma coisa que é legal a gente perceber, assim, o que que será que é real, o que que será que não é real no The Crown. Eu super recomendo que vocês vão para o YouTube e procurem, tem um canal do YouTube chamado Mojo, que toda a série eles fazem. Quais são as 10 coisas de The Crown que são reais? Quais são as 10 coisas de The Crown que provavelmente não são? Que eles fazem essa comparação, né? Eles pegam documentação histórica e mostram, isso aqui aconteceu mesmo. Isso aqui eu não sei. Isso aqui não aconteceu. Isso aqui é inventado. Isso aqui não é, né? E quando a gente está falando de uma coisa como família real, né, Carol? Família real. E você pensando assim, tanto família real do teu país como... Imagina se fosse a tua família, Carol. Vamos fazer um documento, vamos fazer uma série Ia falando aí, ser né? treta. Né? Tipo, como é que as conversas que a gente tem, né, com as pessoas em volta, como é que a gente se comporta nos bastidores, né? Vai além do que a gente tenta apresentar como o best behavior, né? Que eu acho que é um dos mitos que se cria em torno da família real é que a família real tem que sempre se apresentar como no best behavior, né? De repente vem o The Crow e chama assim, ó, é carne e osso. É que nem eu e você, né? Fez bobagem, não fez bobagem, tudo isso, né? Você tá acompanhando, Carol, a nova temporada? Olha, eu assisti o comecinho dela, acho que eu tô no episódio 3 e daí, cheia de viagem, acabei não conseguindo seguir. E engraçado, eu acho assim, falando disso de família real e tal, eu comecei a assistir tarde, assim, já. Comecei a assistir, acho que em dezembro de 2019, janeiro de 20, por aí. E aí eu entrei naquela loucura, assim, de maratonar mesmo, né? Acho que assisti as duas primeiras temporadas, assim. Depois o ano começou, e daí eu comecei a assistir mais espaçado. Aí, quando teve a troca da atriz fazendo a rainha, eu dei uma que você acostuma, né, com aquela atriz, Hum, com aquele momento de vida, né, da personagem, e é quase que começar um convencimento novo, né, de que aquela lá oh, agora é a rainha. Aí deu entendi. para mim, deu uma baixadinha assim, e depois assisti acho que mais uma temporada, e depois eu entrei agora para ver a da Lady Di, né, falei, ai, quero ver essa aqui. E é incrível, né? Como a atriz, assim, como ela incorpora aquele jeito, aquele olhar, assim, da Lady Di, o jeitinho fisicamente, assim, cara. Agora, o que eu ia falar é que, para mim, o que mais. A ponte que eu acho que eles conseguem fazer é essa ponte entre quase que o sagrado, né, da família real, que a gente. Eu tinha muita dificuldade de entender isso, estando no Brasil, né? Apesar de que, nossa, fui tantas vezes para a Inglaterra, estudei, aprendi inglês lá, e tem essa aura, né? A realeza tem uma aura divina, sagrada e tal. Eu tinha muita dificuldade de entender. E o The Crown, eu acho que ele conta isso de uma forma que chega para gente que não nasceu num país que tem uma família real, para a gente entender o que é ter uma família real, ao mesmo tempo que, para o inglês, ele fala isso que você acabou de falar, né? É uma família real, mas são pessoas. Então, eu acho que ele transita, ele faz a gente conseguir entender quem está fora, entender o contexto de quem está lá, e acho que faz quem está lá também meio ligar a chavinha de falar, né? É uma família com as suas virtudes, os seus defeitos, as suas histórias, né? As suas pessoalidades. Fora a riqueza, que eu tenho certeza que você vai falar, né? A riqueza de detalhe, de cenário, de figurino.
Assim, é uma coisa impressionante, né? O que eles conseguiram reproduzir, reproduzem, assim. Eu acho que toda história que a gente conta, mesmo em documentários, passa por uma. Você precisa definir uma linha, um roteiro, qualquer edição que você faz, aquilo, por mais que você queira ser impessoal, tem uma visão ali, né? Uma visão sua. Mesmo que seja uma busca pela imparcialidade, tem hora que nessa busca da imparcialidade você dá uma escorregada e até para tentar ser imparcial abre portas para outras visões subjetivas do que possa ter acontecido. Então eu sempre assisti com esse disclaimer, né? É uma Uhum. história real contada numa perspectiva novelística, tem as suas licenças poéticas, e sempre dá essa curiosidade, né? De será que isso aqui foi assim mesmo, né? E aí você vai lá, você pesquisa, eu acho que ele é muito instigante. E acho que ele é muito informativo também, desde que a gente se lembre que aí a gente pode fazer uma call só sobre o que é a verdade, né? Existe a verdade, existe o fato absoluto. Não tem, né? Ainda mais quando, para mim, acho que não tem. Quando você vai retratar alguma coisa, você adota algum ponto de partida e daí ele já não é mais um fato absoluto. Mas acho que esse papel de um pouco desvendar a aura e o mistério e eu tinha muita dificuldade de entender a postura da rainha, por que ela estava sempre daquele jeitinho dela lá, e depois, quando você assiste, você entende aquele contexto todo, né, da pessoa que nasceu na realeza, nasceu já podada das suas liberdades individuais. Cara, eu acho fantástico. O Meião não assisti. Você assiste? Você é seguidor de tudo, César? Eu me apaixonei no começo, já na primeira temporada, já me apaixonei pela história toda, achei o jeito que é contado muito interessante. A gente já vai falar também do cast, que é um cast estelar mesmo, né? E também pelo production design da história, né? Eu tô agora acompanhando. Ontem eu assisti o episódio em que a Lady Di dá aquela entrevista polêmica para a BBC, que causou um racha entre a família e a BBC, né? E me tocou muito porque eu lembro, né? A gente já está ali nos anos 90, nessa temporada atual, e na anterior também, o The Crown está saindo daquilo que a gente se acostumou a ver nos livros de história para o que a gente já viu na TV, né? Acontecendo. Então, agora eu estou mais ligado ainda em The Crown do que eu já estava antes, né? Vamos dar uma olhada no production design de The Crown? Olha que incrível, gente, os palácios, as É, roupas, demais, né? é. Que maestria, né? Que cuidado com detalhe, né? A caixa dela, né? Então, esse é o trabalho de um production designer chamado Martin Childs. Esse cara é responsável por trazer a gente para dentro do universo Família Real. Então, olha aqui que bacana, né? Isso lá no início da história, ali, Rainha Elizabeth ali, menina, né? Jovem, e aqui já é a Di, ó. A Lady Di de patinete dentro, de patinete e de pijama ali dentro do palácio, né? Mas é bacana o jeito que eles conseguem recriar tudo isso, né? E eu acho também muito bacana como eles incorporam o production design não só para fazer a gente acreditar que a gente está dentro daqueles espaços todos que são inacessíveis para a maioria das pessoas, mas também olha o cuidado com essa cena, né? Essa mesa inteira gigante, vazia, e ela lá sozinha, lá atrás, né? Com papel e uma caneta. Você imagina o peso que uma coroa tem na cabeça de uma pessoa, né? E eu acho muito legal também que o nome da série é The Crown, é a coroa, não é a pessoa, né? Eu lembro muito bem, assim, do primeiro episódio, quando eu vi a abertura, a, a vinheta de abertura de The Crown é a coroa, né? Mostra os detalhes da coroa, e sim, eu pensei, não, eu entendi
porque essa série vai falar sobre o peso que essa coroa tem na cabeça de quem recebe, né? Então não é sobre as pessoas, é sobre o peso que aquela coroa tem sobre a cabeça de uma família comum, né? E também vamos falar do cast agora? Então, olha só, vamos falar das rainhas. Então, a gente tem aqui a Claire Fox, que fez a rainha jovem ali no comecinho, né? Tem a Olivia Colman, que é uma atriz oscarizada, e que é uma atriz que vem de comédia, né? Ela é uma atriz muito famosa pelos trabalhos dela de comédia. Tem uma série que eu amo que se chama Peep Show. Eu acho que não tá mais na Netflix, mas eu recomendo que vocês vão atrás, porque é uma comédia tão esgarçada e tão assim absurda, e é como se fosse um The Office, mas um The Office é, porco, assim, sabe? Muito engraçado, assim, muito britânico mesmo o humor. O humor britânico é uma coisa meio mórbida, né? Meio É. Você viu o Peep fúnebre, Show, Carol? assim. Eu acho divertidíssimo, mas é um humor diferente, não é para todo mundo, né? É, não é pra todo mundo, é um humor pesadão. Ele já vai quase pra linha do Adult Swim, que a gente falou esses tempos aí, né? Ele é bem porcão, assim. Então ela tem essa versatilidade e foi muito bacana ver ela assumindo o papel de rainha. E agora tem a Imelda Staunton, right? E aí, Carol, você já chegou na era da Imelda Staunton? Como que tá? Você já Não, tá na, eu na pulei, na temporada verdade, atual? então, como eu tô na nova, daí, mas eu assisti poucos episódios, né? Aqui me encantou muito, foi ela jovem, assim, foi realmente, não sei, na hora que entrou aí no middle age, daí continua sendo muito legal, mas meio que deu uma embaralhada. Eu acho que para mim o que encantou foi essa primeiro essa relação com os livros, né? Você olhar o que está nos livros de história com ela mais jovem. Uhum. E agora olhar coisas que a gente lembra, né? Tipo o casamento do Príncipe Charles com a Diana, o papel da Camila Parker lá, que né, a gente sabe, assim, é meio que agora já não é mais um olhar sobre a história, é um olhar sobre o que já está acontecendo, é um olhar sobre a história contemporânea, né? Então eu acho que para mim no meio veio uma maçaroca assim, né? Eu acho, mas eu vou voltar e vou assistir. Realmente o que fez o coração falar assim, quero assistir de novo. Foi a hora que eu vi a Lady Di e falei, gente, eu tenho que assistir isso. E aí eu comecei a Uhum. pensar, imagina a temporada que vai falar do falecimento da rainha. Imagina o poder dessa temporada, né? É. E que criação, né, César, de roteiro, porque é uma história que é never ending, né? Se eles quiserem fazer para sempre, exatamente por ser a história da coroa, dá para ser uma série que todo ano se renova e a gente vai assistir na velocidade da luz o que está acontecendo já sendo contado. Eu acho incrível isso. Eu acho um baita trabalho Olha, desse pessoal também. as duas Dianas aqui, né? A Diana das temporadas anteriores e a Diana atual. É muito parecido, né? A gente que é cringe e que viveu isso, né? A gente sabe como é realmente, é isso mesmo, né? A postura, o maneirismo, eles têm um cuidado excelente e principalmente pensando que é uma. É uma réplica, né, César? Eu fico muito É, impressionada. Assim. É incrível como eles estudam os trejeitos, o jeito de falar, o jeito de olhar, o tom de voz, a postura. Cara, é um laboratório de não é mímica, né? Mas sei lá que eu é, ia falar mimicking, de imitação, assim, de aprender a refazer a essência do que é uma pessoa, é incrível. é. Bom, tem bastante material, principalmente para as temporadas mais recentes. Existe muito material público em que você pode estudar esses maneirismos todos, né? Esses detalhes de quem é essa pessoa. A gente sabe quem é o Charles, a gente sabe quem é a Diana, porque a gente já viu isso muito. Então, acho que, né, quem sabe seja um pouco mais fácil ou até um pouco mais difícil para eles
poderem fazer esse casting e dirigir esses atores, porque as pessoas vão comparar, né? A expectativa é mais. Quem sabe seja mais desafiador, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção e que eu fiquei muito de cara, assim, que eu achei muito curioso, é que a atriz que faz a Margaret Thatcher é a Gillian Anderson, do Arquivo X. Lembram dela, pessoal? A Gillian E ela está Anderson do incrível, Arquivo X né? aqui. Eu vi um comentário da. Não sei se você segue a Isabela Boscov, a crítica de cinema. Não. Ela tem um canal muito bacana que ela comenta tanto cinema quanto séries. E eu concordo um pouco com o que ela disse, que eu acho a Gillian Anderson um pouco afetada, assim, no jeito que ela representa a Thatcher, porque parece que parece uma batata na boca, assim, que a Thatcher, eu acho que ela não tinha. Acho que ela era muito mais assertiva e não falava tanto daquele jeito como eu acho que a Gillian Anderson fez. Mas ela fez um trabalho bacana também, e dentro do espectro da série ali, ela é uma atriz muito boa mesmo, e enfim, a gente entrou na história, acho que isso que é o que importa, né? Eu curti super. Essa afetação é uma coisa que incomoda a série toda, né? Na fala. Mas eu achei que ela fez É, muito bem. Ela é tão forte, assim, né? E ela mostra os dois lados também, né? Isso eu acho muito legal, o lado humano de pessoas que a gente só vê, né? Quase que como imortais, assim, né? Eu gostei. é verdade. Pois é, e The Crown vai ter mais uma temporada, então vamos ver o que vai acontecer aí na próxima. O que eu queria ver mesmo, Carol, é quando The Crown começasse a cobrir o momento em que The Crown começa a aparecer. Aí seria muito bacana, né? Mas acho que isso não vai acontecer. Mas seria curioso, Ia até para ser ver assim, porque eu fico pensando assim, quais são os bastidores da série agora, sabe? Porque bastidores da família, tudo bem, já we've been scrutinizing the royal family for ages. Mas eu gostaria de saber um pouco de como é que foi os bastidores da série, sabe? Porque Nossa, agora a série faz parte da família, né? é toda a A série faz negociação, parte da o história. que pode falar, o que não pode falar, as coisas, o que não sai de acordo, né? As brigas Que riscos que a internas. gente vai correr, que riscos que a gente não vai correr, né? Porque eles estão mexendo em vespeiro, né? Estão mexendo em vespeiro, estão mexendo na vida de uma família, e estão mexendo na vida de um povo, e a família real tem influência no planeta todo, né? Eu acharia muito corajoso se a série se propusesse a falar sobre a própria série com a mesma coragem que eles têm para falar dos outros. Mas, enfim, Fica tá aqui aí, a né? The sugestão, Crown né? tá aí para ficar. Jogando para o Fica aqui universo a a dica. sugestão. Hashtag fica a dica, quem sabe no futuro. E é isso, né? Vamos continuar acompanhando The Crown. E semana que vem a gente vai falar de realeza também, né? Vamos falar do rei Roberto Carlos, né? Tá em época de Natal. Época de Natal é o quê, né? Fim de ano a gente tem especial do Roberto Carlos. Então vamos falar dessa figura que também é parte da realeza da música mundial. E tem muita coisa para se falar sobre Roberto Carlos, tanto da obra dele quanto do quanto ela influencia a vida da gente, queira ou não. Muito bem, então semana que vem estamos aqui de volta falando de Roberto Carlos. Obrigada, César. Um beijo. Até semana que vem. Valeu, gente.